Nós vamos pintar este aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos, transferir esse risco para o tecido. Aí vocês centralizam, no meio, certinho, e coloca o carbono. Gente, esse carbono não é qualquer carbono, não. É o carbono próprio para passar risco para tecido. Se vocês forem comprar, vocês têm que explicar. E vocês usam esse lápis aqui, ó, o 6B. Esse aqui é até 8B, mas o 6B é ótimo, tá? Esse lápis, ele não rasga o papel, não rasga, e ele dá uma firmeza muito boa. Então tá, vamos transferir o risco para o tecido. Pode ir. Agora nós vamos fazer o chão aqui primeiro. Então nós vamos usar o diluente para tecido e eu vou fazer o chão com essas duas cores, o verde musgo claro e o verde grama, tá? Isso é o que eu escolhi. Vocês tiverem outra cor de verde, pode usar também, pode trocar a cor. E eu vou usar esse pincel aqui, ó. Ele é da Castelo, ele é o número 12 e é o A522. Então, olha, eu uso essa bandejinha aqui de apoio. O diluente, eu ponho um pouco aqui, porque ele vai me ajudar a tinta espalhar com mais facilidade. Então, vamos lá. Eu molho o pincel aqui, molho no diluente, faço isso aqui. Ó, bem pertinho, sentido horizontal, eu começo a espalhar a tinta, tá? Bem pertinho. Vou subir essa tinta mais um pouco aqui para fazer um chãozinho. Não precisa de ir com essa tinta muito longe, lá na beirada do tecido, não. Ela pode parar aqui mais perto, tá? É bom ficar assim meio desigual no final. Dá uma diferença. Aí vem aqui mais devagarinho. Baixo do pezinho aqui. Vai espalhando a tinta, vai deixando a camada que tá mais distante, uma camada mais fininha, porque depois a gente vai vir com outra cor para sombrear. Aqui também. Puxa pra cá. Novo aqui, mistura. Leveza na mão, gente, não precisa ficar apertando o pincel, não. Tá? O pincel pode correr livremente, sem você ficar apertando. Traz até mais perto do tecido, aqui embaixo, barrado.
Agora, nós vamos dar uma profundidade nesse chão aqui. Nós vamos mudar a cor. Nós vamos usar agora a cor verde grama. Esse verde grama. Mesma coisa, mistura um diluente. Esse verde grama, vocês vão vir bem pertinho aqui, para dar uma profundidade. Você vai espalhar também. Só que você não vai preocupar em tampar muito o outro verde, não. O outro verde, né, que é o verde muscular, ele precisa de aparecer também. Agora, nós vamos fazer um sombreamento aqui no fundo, no coelho. Vou usar o mesmo pincel, já lavei, tá? Sequei direitinho. Agora eu vou usar o azul bebê e o azul caribe. A tinta que eu vou usar. Então, com o azul bebê, eu vou fazer primeiro com ele. Pouca tinta, o pincel assim, gente, de esquina, ó, de esquina. Porque eu vou trabalhar os cantinhos só, ó. Então, só nesses cantinhos, pouca tinta e esfumaça. De novo, passa aqui também. Isso aqui vai dar uma profundidade no fundo, né? E trazer a pintura para cima. Todos os cantinhos, a gente vai colocar um pouquinho de tinta e esfumaçar. Pouca tinta mesmo, gente, senão não dá essa... Pronto. Agora, nós vamos usar o Caribe. Esse azul Caribe é para acentuar essa profundidade. Mesma coisa, de esquina. Como ele é uma tinta mais escura, a gente tem que ter mais cuidado. Pouca tinta. Não precisa de levar esse sombreamento para longe, só pertinho aqui do coelho. Passa o pincel várias vezes no mesmo lugar, sem pegar tinta, né? Mas é para espalhar a tinta que já tá aqui. Tem que ter esse cuidado para não pegar muita tinta, porque senão você perde a beleza da sua pintura.
Você não precisa colocar força no pincel, gente. É leveza na mão. Passa o pincel várias vezes no mesmo lugar, sem ficar apertando o pincel. Pronto, fizemos o fundo. Olha só, agora nós vamos pintar o cupcake. Por quê? Porque ele tá por baixo aqui, ó. Então, preciso pintar ele primeiro. Então, olha, eu vou usar o rosa bebê, o rosa chá e o rosa escuro. Vou usar os 3 tons. Você pode escolher que cor que você quer fazer o seu cupcake. Você pode... Eu escolhi esse rosa, gente, para combinar aqui, ó, com o barrado do meu tecido aqui, do meu pano. Então, ó, o rosa bebê, eu vou começar aqui em cima e puxar para baixo. Ah, eu esqueci de falar, vou falar aqui. Mudei o pincel, ó. É a mesma série, A522, mas só que esse aqui é o número 8, porque eu peguei um menor, porque o espaço aqui é menor. Então, eu mudei o pincel. Eu gosto muito de trabalhar com esse pincel aqui, gente, porque eu me identifico com ele. Mas pincel é algo que, né, você tem tantas qualidades, tantas marcas, né? Se você já pinta e tem os seus aí, né, é só você saber usar, que nesse espaço aqui tem que ser um pincel menor. Se você não pinta, depois eu vou dar o site onde eu comprei esses pincéis aqui. Se você achar que é muito, a tinta vai secar rápido, você pinta muito devagar, você faz de 2 em 2, de 3 em 3 aqui. Agora eu vou usar o rosa chá. O rosa chá, eu vou começar da parte de baixo para cima. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu quero o meu cupcake com 2 tons. Quero ele com uma parte mais clara e uma parte mais escura. Aí você mistura uma tinta na outra, para não deixar aquela risca, né? De uma tinta de uma cor e outra tinta de outra. Então, você mistura, sem cobrir todo o rosa bebê, né? Que você não pode... Você vai com o pincel lá, mas é com a sujeirinha do pincel. Você não pega tinta para pintar lá em cima onde que tá o rosa bebê, não. É só para você misturar a tinta. Fazendo um degradê aí. Outra coisa, olha só, preocupa muito com a trama do tecido, né? Não deixa aparecer aqueles buraquinhos tudo branco, sem tinta, né? Porque não passou tinta suficiente, aí você tá vendo a trama do tecido. Não é legal.
né? Procura observar, tem uma boa observação, olha. Procura manter a mão sempre bem leve. Agora, nós vamos dar uma profundidade nesse cupcake para aparecer essas divisão bem direitinho. Aí eu vou usar o rosa escuro. Com o rosa escuro, eu vou dar a profundidade. Então, ó, tinta pode pegar até assim, ó, de esquina para não pegar muita tinta. Então, você vem aqui e marca aonde que está o risco do lápis. Aí você vai e volta no mesmo lugar para a tinta espalhar aqui e não ficar aquele risco muito feio. Você vai e volta sem buscar mais tinta. Depois, ó, você vai fazendo isso em cada risquinho desse aqui. E nós vamos fazer a divisória do cupcake, da casquinha do cupcake. Isso aqui, gente, é uma sombra que a gente tá fazendo na casquinha. Depois eu vou dar a luz, porque na pintura, a luz e a sombra é muito importante. É ela que traz toda a beleza pra pintura, né? É você saber usar e fazer a luz e a sombra. A sombra, sempre a gente usa para mostrar que aquilo tá por baixo, né? Onde eu tô pintando, tá por baixo. Igual vocês estão vendo aqui, ó, o pezinho. Por que eu tô contornando o pezinho aqui? Porque o cupcake tá por baixo do pé. Então, eu tenho que mostrar isso com a sombra. Essa parte aqui, ó, o chocolate aqui, ó, tá caindo por cima. Então, tudo isso aqui, ó, tá por baixo. Então, vou vir com a sombra aqui. Fazendo uma sombra aqui, né? No cupcake, para mostrar que ele tá por baixo da pouca tinta, por baixo do chocolate aqui, que tá descendo aqui. Sempre espalhando a tinta, sempre puxando, a tinta não pode ficar parada.
Agora, eu tenho que dar uma luz aqui. E essa luz, eu volto aqui no rosa bebê. Se eu usei a sombra aqui, a luz vai estar do lado de cá. Porque é como se o cupcake tivesse aquelas voltinhas. E essa parte aqui, ó, que tá escuro, é onde dá a profundidade. Aí eu venho do lado ao contrário e faço a luz. Aqui também. Aí eu vou fazendo em todas as partes, pondo a luz em todas elas. Espalha bem, mistura a tinta para não deixar a tinta parada. Pronto. Agora eu já fiz, né, a luz e sombra. Depois que secar também pode dar um retoque. Clarear essa parte aqui um pouquinho, porque o pé que vai escurecer que tá por baixo. Olha, agora nós vamos fazer esse chocolate aqui, né, que tá aqui no cupcake. O que que eu vou usar? Eu vou usar esse pincel aqui, ó, é da Tigre, 803, o número 6. Eu chamo um pincel pituar. E vou usar depois esse aqui, que é o A522, é o número 8. Eu vou usar a tinta rústico, que representa o chocolate, e vou fazer a sombra com preto. Então, ó, do mesmo jeito que eu fiz. Vou colocar aqui o rústico, né? Vou colocar um pouco do diluente. Ó, pegar aqui, vou tirar, como o espaço é maior, aí eu já vou tirar uma quantidade aqui e já vou fazer isso, ó. Tira o excesso e bem no meio da pintura, bem no meio do chocolate, você começa a espalhar. Por que que eu faço com esse pincel? Porque rende mais, você consegue espalhar o maior número de tinta, porque senão você vai no pincel pequenininho, demora mais. Mas só que a gente não pode preencher tudo. Não é que não pode, é porque acaba os cantinhos. Esse pincel aqui é um pincel mais grosso, né? Aí se você for lá nos cantinhos, você não consegue pegar, acaba borrando. Então você tem que pegar e deixar os cantinhos para fazer com o pincel chato. Então agora, ó, eu deixo esse pincel e pego esse aqui que é menor. Mesma coisa, vou molhar aqui, aí eu vou fazer os cantinhos que eu não preenchi com o outro pincel. Aí bastante cuidado, tinta, né, no pincel. Gente, o pincel, ele corre do jeito que a gente quiser, então tem que ter cuidado. Uma hora ele tá assim, pezinho, para fazer as beiradinhas. Outra hora ele tá de lado para puxar a tinta. Então o pincel, ele dá, eu falo que ele dá um giro na nossa mão. Então presta atenção, porque a posição dele manda muito para você conseguir fazer os cantinhos direitinho sem invadir a outra parte, né? Porque a outra parte já é outra cor que você vai usar.
Sempre procurando tampar a trama do tecido, para não ficar aquelas partes brancas, né? Vendo a trama do tecido. Aí aqui, ó, tem que ir lá em cima, que o chocolate tá lá em cima, perto da mãozinha, perto da cereja que tá aqui. Olha, aqui, ó, tá vendo? Ó, não tampou direito, então você volta. Passa mais tinta, porque tá dando pra ver a trama do tecido. Pega a tinta assim, ó, céu assim, ó, a tinta tá aqui, ó. Aí você vai, ó, fazer essa parte em volta aqui da cerejinha. Esses bolinhos aqui, trabalho. Não deixa essas bolinhas não, gente, da tinta na pintura não, porque não fica legal. Na hora que for saindo, vocês vão tirar. Tá, tá bom. Preenchi toda a parte do chocolate. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a sombra, para depois eu fazer uma luz nesse chocolate. Então, a sombra eu vou fazer aqui, ó, por baixo da mãozinha do coelho, por baixo da cereja, tá? Eu vou fazer. E a sombra eu vou fazer com a cor preta. Então, ó, molho lá a mesma coisa, pego um pouco da tinta, posso vir aqui, ó, e fazer isso. Aí eu pego um pouquinho de tinta, aí eu começo aqui, ó, debaixo da cereja. Passo a tinta, né? Deposito lá, espalho. Essa tinta não pode ficar parada. Aí vem do outro lado, mesma coisa. Deposito a tinta e espalho. Agora debaixo da mãozinha, ó. Aonde fica as áreas de sombra.
Gente, vocês estão ouvindo muito barulho de carro aí. É porque o meu ateliê aqui, ele é de frente para a rua principal aqui da minha cidade. Então, o barulho de carro é grande. Debaixo da mãozinha de cá. Esse cantinho que pode escurecer, porque é um cantinho que tá bem escondidinho, então pode escurecer um pouco. Aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho, só para dar um volumezinho aqui. Aí, por causa que é o final da cauda, né, escorrendo, então eu vou passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Não que aqui seja uma área totalmente de sombra, mas é como se o chocolate, né, fosse escorrendo, escorrendo, chegou aqui, ele parou e ficou um pouco grosso. Então, para dar essa noção, eu vou passar um pouco aqui. Agora aqui, ó, eu vou passar um pouquinho para cá para dar um volumezinho aqui, onde a cauda escorreu, e aqui, ó. E depois eu vou fazer uma luz. Então agora, o que eu vou fazer? A luz. A luz eu faço com esse pincel aqui, ó. Espera aí que eu tô lavando ele aqui. Ó, volto nesse pincel. Agora eu vou pegar a cor branca. Eu falo que a luz, ela engorda a pintura, né? Então, ó, pego a branca aqui, tiro o excesso ali. Se eu peguei muito, eu venho até no pano assim, limpo um pouquinho. Bate assim, ó, nas áreas de luz que você tem que fazer. Vai lá, limpa num pano o excesso da tinta, pra você não levar muita tinta, porque é uma luz. Depois você faz isso, ó. Não precisa de preocupar que, mas ficou, tá feio, tá muito manchado, tá... Não precisa de preocupar. Isso aqui na hora que secar, você vai ver que vai sobrar uma luz, porque ela adere na tinta que tá embaixo. E uma tinta se mistura com a outra. Isso aqui é para suspender o chocolate, tá? A luz faz isso. Traz ele para frente.